Você já se perguntou quantas vezes foi realmente respeitado por ser bom? Pense bem. Quantas vezes a sua gentileza foi vista como força e não como sinal verde para que alguém passasse por cima de você? Talvez você já tenha percebido isso na prática. Quanto mais você tenta agradar, menos parece ser valorizado. Quanto mais tenta ser justo, mais parece ser usado. E se essa obsessão em ser a boa pessoa for justamente o que está te destruindo por dentro? Há mais de 500 anos, Maquiavel alertou: todos veem aquilo que parece ser. Poucos sentem o que realmente és. Essa frase é um punhal. Ela corta fundo porque expõe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você está cansado. E sabe disso. Talvez nem consiga nomear o motivo. Mas sente. Sente como se carregasse um fardo invisível, um dever constante de segurar tudo no lugar, de agradar a todos, de evitar atritos, de manter uma paz que só existe porque você sacrifica partes de si mesmo. Desde cedo, te ensinaram que ser bom era o caminho, que os bons vencem no final, que basta ser justo, honesto, humilde, e o mundo, em sua suposta justiça, reconhecerá isso. Mas e se tudo isso for uma mentira confortável? Um script cuidadosamente escrito para te manter obediente, previsível, controlável? Quantas vezes você calou sua própria voz para manter a paz? Quantas vezes engoliu o choro, a raiva, o orgulho, só para não desapontar ninguém? Quantas vezes deixou alguém ultrapassar os limites e ainda assim sorriu e disse: "Tá tudo bem"? Essa bondade que sempre te disseram ser uma virtude, talvez seja apenas uma coleira bem polida. No mundo real não são os bons que recebem a recompensa, são os estratégicos. Se você está aqui é porque já sentiu isso na pele. Já foi o amigo compreensivo, o colega que resolve tudo e descobriu com dor que quanto mais se doa, menos recebe. Quanto mais se dobra, mais exigem. Quanto mais tenta ser aceito, menos é respeitado. É aqui que Maquiavel entra. Não como o demônio pintado pela história, mas como o primeiro a ter coragem de dizer a verdade nua e crua. Viver tentando agradar é se tornar refém da própria gentileza. Ser visto como bom não é o mesmo que ser eficaz. Este vídeo é um convite à ruptura. Vamos atravessar juntos o véu da mentira moralista. Você não precisa se tornar cruel, mas precisa acordar. Porque enquanto tentar agradar a todos, será prisioneiro da imagem que criaram para você. Se você já está cansado de ser usado, ignorado, descartado, talvez esteja pronto para aprender com Maquiavel o que ninguém nunca te ensinou: como deixar de ser bonzinho e começar a ser respeitado. Você cresceu acreditando que gentileza gera gentileza, que basta ser honesto, justo e paciente para que o mundo devolva em dobro o que você plantou. É bonito, não é? Mas e se essa ideia for uma armadilha cuidadosamente disfarçada? E se essa crença, repetida como mantra, for apenas um modo de te manter previsível e fácil de controlar? A bondade sem estratégia virou sinônimo de autoapagamento. Ser bom, no senso comum, deixou de ser virtude para se tornar submissão. Ser bom, da forma que te ensinaram, virou sinônimo de não se impor, de não dizer não, de não causar desconforto. Virou calar a própria dor para não incomodar. Virou sorrir por fora enquanto sangra por dentro. E o mais perverso de tudo é que, quanto mais você tenta ser bom, mais se afasta de quem você realmente é. Essa bondade que te venderam como ideal talvez seja só um roteiro social que você aprendeu a seguir para ser aceito, e que agora te sufoca. Desde cedo você foi condicionado a trocar autenticidade por aprovação. Cada vez que quis chorar, alguém disse que era feio. Cada vez que sentiu raiva, disseram que era exagero. Cada vez que tentou se impor, acusaram você de ser grosseiro. Então você foi aprendendo a engolir tudo, a conter a voz, a rir quando queria gritar, a pedir desculpas por existir. Aos poucos, isso deixou de ser um esforço consciente e se transformou no seu modo de viver. Mas o que você ganhou com isso? No fundo, você sabe a resposta. Você se tornou o amigo que todos procuram quando precisam de algo, mas raramente lembram quando você precisa. Você se tornou a pessoa que resolve os problemas de todos, mas que não tem a quem recorrer.
Quanto mais você se dobra, mais esperam que continue dobrando. Quanto mais você se doa, mais cobram. Quanto mais você tenta ser aceito, menos é respeitado. E sabe qual é o pior? Você continua. Continua mesmo quando dói. Mesmo quando o silêncio grita por dentro, mesmo quando o corpo inteiro implora para dizer basta, você confunde sofrimento com nobreza. Acredita que está fazendo a coisa certa, que está sendo íntegro. Mas o mundo não lê suas intenções, o mundo lê seus sinais. E os sinais que você transmite são claros. Eu não vou reagir, eu não vou impor limites, eu aceito qualquer coisa que fizerem comigo. Maquiavel já alertava que o governante que deseja ser apenas bom será destruído pelos que não são. A bondade por si só não é virtude, é ingenuidade. E a ingenuidade, neste mundo, é um convite aberto para o abuso. Quem deseja agir sempre de forma pura e idealista está fadado à ruína no meio de tantos que não são. Essa é a realidade que ninguém quer encarar. Você está preso em uma cela decorada com elogios. Cada "você é tão compreensivo", cada "você é tão paciente", cada "você é tão equilibrado", funciona como aplauso e como algema ao mesmo tempo. É um pedido silencioso para que você continue se anulando, continue sendo previsível, continue não oferecendo resistência. E você obedece. Porque lá no fundo ainda tem medo de perder o pouco de aceitação que tem. Mas essa aceitação é real. Pare e pense. Você é aceito por quem? Respeitado por quem? Valorizado por quem? Quantas dessas pessoas que te elogiam estariam ao seu lado se você parasse de se sacrificar? Quantas delas ainda chamariam você de boa pessoa se você começasse a dizer não? A verdade é dura. O mundo não premia bondade. O mundo premia presença, poder, consequência. E se você nunca mostra consequência, se nunca estabelece limites, se nunca demonstra que há um custo para ultrapassar o que é seu, você não inspira respeito. No máximo, inspira conveniência. Essa é a parte que dói, mas também é o início da liberdade. Admitir que você foi educado para agradar, não para viver. Que foi condicionado a acreditar que a aceitação depende de obediência. Que passou a vida inteira acreditando que sentir era errado, que reagir era feio, que impor limites era falta de educação. E assim, você foi se mutilando emocionalmente para caber na expectativa dos outros. O resultado é essa sensação de cansaço crônico, essa impressão de que, mesmo fazendo tudo certo, você está sempre em dívida, sempre em falta, sempre quase suficiente, mas nunca completamente aceito. Essa frustração silenciosa é o sinal de que algo precisa mudar. O colapso começa assim. Primeiro você sente incômodo, depois vem a revolta, mas em vez de agir, você se cala. E esse silêncio vai se acumulando até explodir, ou até te adoecer. Porque ninguém pode viver a vida inteira se anulando sem pagar um preço por isso. Maquiavel não romantizava essa realidade, ele apenas a descrevia. Ele não escrevia para criar monstros, mas para ensinar sobrevivência. Para mostrar que, num mundo onde poucos são virtuosos, quem vive para ser apenas bom será inevitavelmente devorado. A moralidade cega, dissociada da realidade, é uma armadilha. Você precisa ter coragem de encarar esse desconforto, de admitir que parte da sua bondade foi, na verdade, medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser julgado, medo de ser chamado de egoísta, difícil, insensível, medo de ser quem você realmente é, com voz, com limites, com raiva, com desejo. E enquanto você vive esse medo, disfarçado de gentileza, o mundo te lê como fraqueza. A submissão, quando se torna hábito, vira um modo de sobrevivência. Você se acostuma a medir as palavras, a sentir o clima, a antecipar as decepções dos outros para evitar o desconforto de ser mal visto. Você se transforma em alguém que vive para que o outro nunca se irrite, nunca se afaste, nunca desaprove você. Mas sabe o que é mais cruel? Você acha que isso é empatia, acha que está sendo altruísta, maduro, elevado, mas na verdade é medo. Medo de romper vínculos frágeis, medo de ser rejeitado, medo de ser chamado de egoísta.
E o mundo lê esse medo com perfeição. Para quem observa de fora, não é empatia, é fraqueza. O submisso acredita que está sendo virtuoso, mas o que os outros veem é alguém fácil de explorar. E aqui está o ponto que dói. Quem nunca ameaça, nunca confronta, nunca impõe consequência, nunca é levado a sério. Você já reparou como os que impõem limites são lembrados? Como os que dizem não são ouvidos, mesmo que não sejam os mais queridos? E por outro lado, como os bonzinhos, aqueles que sempre cedem, sempre se justificam, sempre pedem desculpas por existir, são esquecidos, sobrecarregados, ignorados. Isso não é coincidência, é estrutura psíquica, é hierarquia de poder. O mundo não mede bondade, mede utilidade. E se a sua bondade é oferecida o tempo inteiro, sem pausa, sem critério, sem reciprocidade, ela deixa de ser virtude e passa a ser recurso. E recursos são consumidos até o fim. Quando você se posiciona como alguém que sempre pode ser acessado, que sempre diz sim, que sempre carrega o peso que é dos outros, você se transforma em ferramenta. E ferramentas não são respeitadas, são usadas. Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir, mas é a mais necessária. Porque enquanto você insistir em acreditar que o mundo vai te valorizar por ser gentil, continuará sendo drenado até o esgotamento. E o pior, ninguém vai se sentir culpado, porque você mesmo ensinou que está tudo bem. Você pode entregar tempo, afeto, lealdade, energia, mas no dia em que deixar de ser útil, será deixado de lado, sem ressentimento, sem remorso, sem pedido de desculpas, porque você nunca mostrou ao mundo que esperava algo diferente. Você nunca apresentou uma consequência para quem ultrapassasse os limites. Maquiavel não era um defensor da crueldade, era um observador da realidade. Ele sabia que, se você quer sobreviver num mundo onde a maioria não é virtuosa, precisa aprender a jogar. Precisa aprender a colocar limites, mesmo que doa. Porque o mundo entende limites, o mundo entende barreiras, mas o mundo não entende sacrifícios. Cada vez que você engole o choro, cada vez que você cede, cada vez que você diz "tá tudo bem" quando não está, você reforça a ideia de que é aceitável te tratar assim. E o que é pior, você começa a acreditar que merece esse tratamento, que esse é o seu papel, que você não pode exigir nada. Esse é o estágio mais perigoso da submissão, quando você internaliza o abuso como normal, quando começa a achar que não tem o direito de se impor, quando começa a pensar que o problema é você, que precisa ser mais paciente, mais tolerante, mais resiliente, até o dia em que se olha no espelho e não sabe mais quem é. Você virou o personagem preferido de todo mundo, menos o seu. Vive para ser amado, mas nunca para ser inteiro. Vive para manter vínculos frágeis que só existem porque você vive curvado. E o preço é alto. Você perde a voz, perde a força, perde o respeito e, no fim, perde a si mesmo. Maquiavel não falava de psicologia no sentido moderno, mas compreendia a alma humana como poucos. Ele sabia que a percepção é a realidade. E se você é visto como alguém que nunca reage, nunca impõe consequência, nunca diz não, você é percebido como fraco. E no jogo do poder, a fraqueza é convite aberto para ser testado, explorado, dominado. Por isso, esse é o ponto de virada. A partir daqui, você precisa decidir se continua sendo a versão domesticada de si mesmo ou se começa a se tornar alguém que inspira respeito. Não se trata de ser cruel, não se trata de ser agressivo, mas de aprender a representar consequência. A primeira consequência é parar de justificar tudo, parar de se explicar para todo mundo, parar de pedir desculpas por existir. Você não precisa se tornar uma pessoa fria, mas precisa aprender a ser alguém que pode dizer não sem culpa, que pode se afastar sem sentir que está traindo alguém. Porque a verdade é esta: a sua bondade está te aprisionando, não porque seja errada, mas porque está sendo usada contra você. E enquanto você continuar escondido atrás da imagem de boa pessoa, continuará negando sua força, sua voz, sua dignidade. É aqui que a confusão emocional de uma geração inteira
precisa ser desfeita. A sociedade te ensinou que ser legal é o mesmo que ser bom, mas ser legal é ser agradável. É sorrir para evitar conflito. É se moldar para caber. Ser bom de verdade é ser justo, é enfrentar o que precisa ser enfrentado, é colocar limites mesmo quando isso incomoda. Ser legal é sorrir por fora enquanto sangra por dentro. Ser bom é dizer: isso me fere e eu não aceito mais. A psicologia da submissão não é empatia, é medo. Medo de romper vínculos frágeis. Medo de perder um espaço que só existe porque você vive curvado. Mas a verdade é simples. Aquele que vive com medo de ser abandonado já está se abandonando todos os dias. E se você continuar assim, vai acabar vazio. Vai se olhar no espelho e não vai mais reconhecer o rosto que vê. Vai se tornar o personagem favorito de todo mundo, menos o seu. Maquiavel diria que o problema não é ser amado, é ser ignorado. E você está sendo ignorado toda vez que sua voz é silenciada, toda vez que seus limites são ignorados, toda vez que você aceita o que te destrói. O mundo respeita a consequência. O mundo respeita a fronteira. E é aqui que está a virada. Você precisa se tornar alguém que representa consequência. Mas atenção, consequência não é crueldade. Ser cruel é usar o poder para destruir. Consequência é usar o poder para se proteger. Maquiavel não defendia monstros. Ele defendia a sobrevivência. Ele dizia que o príncipe, aquele que quer governar a própria vida, precisa dominar duas naturezas, a da raposa e a do leão. A raposa é astuta. Ela enxerga as armadilhas antes de cair nelas. Ela observa o ambiente, lê as intenções escondidas, percebe os jogos emocionais. A raposa é cautelosa, estratégica, silenciosa. Ela não se expõe sem necessidade, mas também não confia cegamente. Ela sabe quando se mover, quando esperar, quando atacar. O leão, por outro lado, representa a presença. Ele não precisa se explicar, não precisa rugir o tempo todo. Sua simples postura impõe respeito. Ele é inevitável. Ele é a lembrança viva de que existe um custo para ultrapassar o limite. Ser apenas raposa é viver desconfiado, mas sem força para agir. Ser apenas leão é ser valente, mas facilmente enganado. Para ser soberano da sua vida, você precisa ser ambos. Essa metáfora é brutal, mas libertadora. Ser raposa é desenvolver a leitura de ambiente, parar de se iludir com as máscaras sociais. Ser leão é ter a coragem de se impor. É olhar alguém nos olhos e, sem levantar a voz, deixar claro: comigo não. Não porque você queira ferir, mas porque você se respeita. E é aqui que muita gente tropeça. Confunde firmeza com agressividade. Mas a firmeza não precisa gritar. A firmeza não precisa humilhar. A firmeza é silenciosa, mas inegociável. É aquele tipo de presença que muda a sala sem precisar de discurso. Quando você começa a agir assim, algo muda. Primeiro, dentro de você. Você para de se justificar para todo mundo. Para de dar explicações intermináveis para ser compreendido. Para de pedir permissão para existir. E aos poucos o mundo começa a te tratar diferente. Pessoas que antes ignoravam sua opinião passam a escutar. Quem abusava começa a recuar. E quem se aproveitava começa a se afastar. Esse é o preço da transformação. Você vai perder algumas pessoas. Mas não se engane, elas não estão indo embora porque você mudou. Estão indo embora porque não conseguem mais usar você. E esse é o maior sinal de que você está no caminho certo. Você não precisa deixar de ser sensível, generoso ou compassivo. Mas precisa entender que essas qualidades, sem estrutura, sem contorno, sem limite, se tornam armadilhas. A mesma compaixão que cura também pode te destruir se for dada para quem só quer te explorar. Maquiavel nos convida a parar de pedir aprovação e começar a construir autoridade interna. Não aquela autoridade que grita ou ameaça, mas a que se manifesta na clareza do não, no silêncio que não se dobra, no olhar que não baixa. Autoridade interna é saber que você pode ser amado,
mas que não precisa ser amado a qualquer custo. E aqui está a grande virada. Você não precisa se tornar um tirano, mas precisa deixar de ser um fantasma. O mundo trata bem quem tem poder. E esse poder começa quando você decide parar de pedir permissão para existir. Quando você escolhe parar de ser sempre o disponível, o acessível, o previsível. Quando você decide que, daqui em diante, só entrega o seu melhor para quem sabe honrar. Você não precisa se transformar em um tirano para ser respeitado, mas precisa, urgentemente, deixar de ser um fantasma. O mundo trata bem quem tem poder, e o primeiro poder que você precisa reconquistar é o de existir sem pedir desculpas por isso. A imagem que você projeta tem peso. Se você se apresenta como alguém sempre acessível, sempre disponível, sempre bonzinho, o mundo vai tratar você como recurso. E recursos, você sabe, são usados até o fim e depois descartados. Mas quando você se apresenta com presença, com olhar firme, com voz clara, algo muda. O mundo passa a te enxergar de outra forma. E mais importante ainda, você começa a se enxergar de outra forma. Porque o maior ensinamento de Maquiavel não é sobre como manipular os outros. É sobre como parar de ser manipulado pelo medo de desagradar. Você pode sim ser amado, mas precisa ser levado a sério. E na maioria das vezes, para ser levado a sério, você precisa estar disposto a decepcionar pessoas. Precisa aceitar que algumas relações vão se romper. Precisa aceitar que vão te chamar de frio, de egoísta, de difícil. E tudo bem, porque o respeito que vale a pena nunca nasce da submissão. Ele nasce da coerência, da coragem de ser inteiro, da ousadia de se bastar. Então olhe para si agora. Você tem sido a raposa que enxerga as armadilhas ou continua caindo nelas? Tem sido o leão que impõe presença ou vive rugindo apenas para dentro, enquanto por fora sorri? A imagem que você passa está alinhada ao valor que você carrega, ou você ainda se mostra pequeno esperando que o mundo perceba sua grandeza escondida? O príncipe, e aqui eu estou falando de você, precisa acordar. Precisa tirar o manto da inocência e vestir a armadura da clareza. Precisa aprender que ser estrategista não é trair sua essência, é protegê-la. É se dar o direito de escolher a quem você entrega o seu melhor. Porque o seu melhor não é obrigação, é presente. E presente só deve ser dado a quem honra, não a quem consome. E aqui vem a pergunta que você evitou a vida inteira. Você quer ser amado ou quer ser livre? Pode parecer cruel, pode parecer frio, mas é a escolha que Maquiavel te obriga a fazer. Porque a busca por ser amado quando nasce do medo é a prisão mais silenciosa que existe. Você não precisa de grades quando vive implorando aprovação. Não precisa de algemas quando tem medo de desagradar. Não precisa de censura quando você mesmo se sabota para caber nas expectativas dos outros. A obsessão em ser visto como bom não nasce da virtude, nasce da vergonha de ser quem você realmente é. E essa vergonha é disfarçada de humildade, se veste de gentileza, de máscara de empatia, mas no fundo é só o medo de não ser suficiente. É por isso que você se molda, se recalibra, se adapta a cada ambiente, a cada pessoa. Diz sim quando quer dizer não. Perdoa rápido demais. Sorri quando tudo em você quer gritar, e quando se dá conta, percebe que passou a vida tentando sustentar uma imagem que nem é sua. O homem que vive apenas para ser amado será sempre escravo do olhar alheio. Aquele que deseja ser livre precisa aceitar ser incompreendido, precisa aceitar ser julgado, precisa aceitar o desconforto de desapontar. Esse é o preço da liberdade. Suportar o silêncio que vem quando você deixa de agradar. E não espere aplausos. Não haverá fogos de artifício. Não haverá uma linha de chegada dizendo parabéns, agora você está livre. A libertação é silenciosa. Ela acontece no desconforto. Acontece na noite em que você chora sozinho, mas decide que não vai mais ceder. Acontece quando você sente raiva e transforma essa raiva em estrutura, em clareza. Acontece quando você percebe que não precisa mais implorar para ser visto. E quando essa virada acontece, algo muda para sempre.
Você não implora mais. Você escolhe. Escolhe para quem abrir as portas e para quem mantê-las fechadas. Escolhe para quem entregar o seu melhor. Escolhe sair do palco e assumir o roteiro da sua própria vida. Eu lembro exatamente do dia em que percebi que minha bondade estava me destruindo. Passei anos me calando, me adaptando, cedendo. Até que um dia, depois de mais uma situação em que fui ignorado, senti uma raiva que me queimou por dentro. Não só dos outros, de mim mesmo. Naquela noite, escrevi no espelho: ser bom não é se apagar. Ser bom é ter coragem de existir inteiro. Demorei anos para entender o peso disso. Talvez você esteja nesse mesmo processo agora. E se estiver, eu quero que você saiba que eu vejo você. Este canal, estes vídeos, não são sobre dar lições prontas. São sobre acender velas em corredores escuros onde muita gente caminha sozinha. Se uma dessas velas iluminou algo dentro de você hoje, já valeu. Se você ainda não se inscreveu no canal, tudo bem. Continue agradando todo mundo. Continue deixando a vida te atropelar. O algoritmo adora quem vive para agradar. Mas e se você está pronto para parar de ser a versão domesticada de si mesmo, clica em curtir, comenta aqui embaixo a última vez que você disse não, sem culpa, e se inscreve. Não porque eu pedi, mas porque a partir de agora, você só faz o que escolhe fazer. Os vídeos que aparecem aqui na tela são o seu próximo passo. Um deles vai te irritar, o outro vai te libertar, mas eu não vou dizer qual é qual. Assim como toda transformação que realmente importa, essa resposta você vai ter que descobrir sozinho. Nos vemos do outro lado.